Sou Petro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Celulose rio-grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado e sim da areia, construindo o Rio Grande forte. Bom, eu quando há tempos atrás queria entender a questão toda lá da Palestina, Israel e tal, aquela ronha toda que é uma coisa bíblica, eu procurei ler alguém que tem essa noção, tem esse conhecimento e pode com muita clareza e objetividade mostrar toda aquela confusão que move aquela região da terra lá. E fui ler, então, Israel versus Palestina, de Jurandir Soares. E aqui temos a 5ª edição. Eu li a primeira edição lá na década de 80, se não me engano, e estou com ele aqui, o Jurandir Soares, nosso colega jornalista. Satisfação imensa estar contigo. O Jurandir, que é uma figura consagrada aqui no Rio Grande do Sul, da Caldas Júnior, lembra a Caldas Júnior agora? Os velhos tempos da Caldas Júnior. Tempos da Caldas Júnior, Correio do Povo, Rádio Guaíba, ele que com o Rogério Mendes faz um belo programa na Rádio Guaíba. E a Rádio Guaíba que continua sendo, né, a rádio séria, né, a rádio séria, a notícia completa que a Rádio Guaíba dá. Porque tem Padrão Guaíba. Padrão Guaíba, a notícia completa, com seriedade e sem aqueles viés, né, que nós vemos em outras emissoras, assim, que não condiz assim, com a tradição de liberdade, de democracia dos gaúchos. Mas, Jurandir, a semana passada eu lamentavelmente tive um evento lá da Agas, que é nosso cliente aqui, lá no União, e não pude comparecer no lançamento do livro, né, na sessão de autógrafos. Sessão de autógrafos lá no Chalé da Praça 15. Nada melhor que escolher o Chalé da Praça 15, né? Um lugar muito bacana, é verdade. Né? Esta edição atualizada, a 5ª edição atualizada. Essa é a 5ª edição atualizada, está sendo lançada aí pela editora Leitura 21, nosso amigo Sérgio Gonzaga, que é o diretor, Isso. né? E foi muito bacana a sessão de autógrafos, foram 3 horas lá caneteando, né? Uma fila grande de pessoas, os amigos, né? Nosso pessoal daqui do Atividade convive com a gente, muitos ouvintes da Rádio Guaíba, leitores do Correio do Povo que compareceram lá, que foram prestigiar, né? Meus conterrâneos de Taquara, que veio até uma comitiva um ônibus, né, de Taquara ali e tal, para prestigiar, então foi muito bacana, foi muito gratificante isso, né? O reconhecimento do trabalho que a gente faz. O reconhecimento de toda a tua trajetória, né, Jurandir? Porque a gente tem uma trajetória, nós somos mais ou menos contemporâneos, né? E, na verdade, a gente sabe já temos alguma trajetória junto nisso aí também, né? Exatamente. Então, a gente sabe que o público se identifica muito com a nossa personalidade, a nossa empatia e, sobretudo, o nosso conhecimento, aquilo que a gente consegue transmitir. E quando o pessoal busca o Jurandir nessa área de política internacional, é exatamente para ter um pouquinho mais de conhecimento do que acontece lá na Palestina, né, Jurandir? O que está acontecendo lá agora? Qual é a novidade nessa guerra lá? Novidade no atual momento, assim, não tem, né? Porque o processo está mais ou menos estancado, né? O que se objetivava e o que a comunidade internacional vem defendendo já há algum tempo é a concretização de 2 estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, convivendo aí com fronteiras determinadas, que essas fronteiras seriam as determinadas pelo acordo de 1967, que deu aquela guerra dos 6 dias, aí finalizou a guerra, foi feito um acordo tal, e estabelecidas fronteiras naquela ocasião, que já seriam, então, da Cisjordânia e faixa de Gaza, que são 2 áreas onde vivem os palestinos, que seriam as áreas para constituir o Estado da Palestina. E Israel, com a área que Israel já vem ocupando desde 1948, quando concretizou a sua independência, celebrada agora com 70 anos, né, de independência de Israel. Mas isso aí que é um consenso, né, já defendido na ONU, aprovado na ONU, um consenso defendido pela maior parte da comunidade internacional, mas está esbarrando atualmente numa posição do governo israelense, porque pelo acordo é necessário a retirada de colônias israelenses que estão estabelecidas dentro dessa área da Cisjordânia, que é a área dos palestinos. E o atual governo de Israel não está providenciando essa retirada, pelo contrário, ele está fomentando o incremento de novas colônias judaicas em territórios palestinos. Então, isso aí justamente é visto como um obstáculo hoje para que se chegue, né, a um acordo, a um consenso que possam se estabelecer 2 estados ali, conforme é defendido pela comunidade internacional. Jurandir, então, por que essa questão não é resolvida? Que interesses maiores estão por trás disso? Bom, tem evidentemente aí uma questão muito forte, que é a questão étnico-religiosa, né? Isso aí que sempre dominou, né, esta questão naquela área,
porque de um lado nós temos aí uma comunidade israelense judaica, de outro lado nós temos a comunidade árabe muçulmana, né? Então são oponentes muito fortes, que ainda mantêm, né, uma diferenciação muito arraigada entre eles, embora em outros contextos, com outros países, já tenha acontecido a aproximação. O Egito, por exemplo, já firmou um acordo de paz com Israel lá em 1979, né? Pouco tempo depois, a Jordânia firmou um acordo de paz com Israel também. Então, você já tem ali alguns dos países árabes que têm acordo de paz com Israel. Mas aquela questão básica, fundamental, local ali, ainda não foi resolvida, justamente por causa dessas diferenças mais marcantes e por parte de setores mais... Porque assim, ó, a maior parte da população, de ambos os lados, quer um acordo. Mas tu tem uma parte significativa que não quer. Não, tem uma parte significativa de judeus ortodoxos, não querem saber, e outra parte de palestinos radicais, onde se destaca o Hamas, que está lá na faixa de Gaza, que é o partido mais radical, que não quer saber de um acordo. Então, só para ver assim como a coisa é complexa, em 1993, sob a mediação do então presidente americano Bill Clinton, foi feito um acordo, chegaram a um acordo de paz, né? E vamos constituir a Palestina, faixa de Gaza e Cisjordânia, e o reconhecimento dos palestinos ao Estado de Israel. E o comprometimento do então governo de Israel de ir retirando aquelas colônias judaicas dos territórios palestinos. Isso começou a ser implementado, o acordo foi em 93, começou a ser implementado. Em 95, o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, que havia firmado o acordo, inclusive ganhou o Nobel da Paz, junto com Yasser Arafat e Shimon Peres, o primeiro-ministro de Israel foi assassinado por um judeu radical. Quer dizer, para mostrar como há uma resistência muito forte... Dentro dos próprios judeus. Dentro dos próprios judeus. Assim como há dentro dos próprios palestinos também. Basta ver as ações do Hamas. Jurandir, existe alguma perspectiva de paz naquela região? Existe a perspectiva se, por exemplo, se der em conta, o próprio Shimon Peres, que foi um dos mediadores desse encontro ali, ele escreveu um livro pregando, né, mostrando que a questão da racionalidade, que a racionalidade nem sempre ela funciona, mas o racional o que é? Ao invés de ficarmos brigando entre nós, vamos nos unir. Vamos nos unir e vamos trabalhar juntos, né? Porque para os próprios palestinos, né, eles estão perdendo vidas, perdendo tempo, perdendo vidas, perdendo dinheiro. Israel hoje é um país desenvolvido, é um país do primeiro mundo. Israel hoje tem tecnologia de ponta, né? É um país gerador de renda, de recursos. Então, se houvesse a união, se houvesse um acordo, uma aproximação, eles podiam, aqueles próprios palestinos ali, que têm uma situação, de um modo geral, inferior à dos israelenses em termos econômicos, financeiros, tem alguns, claro, que se equivalem, mas a maior parte tem uma situação inferior, estariam ganhando, né? O Shimon Peres mostrou isso, mostrou no seu livro. Mas o problema é esse radicalismo que impede que isso aconteça. Mas, como há um movimento internacional assim muito forte, por parte da maior parte das nações do mundo, no sentido de concretizar a existência desses dois estados, eu acredito que isso aí vai acabar prevalecendo. Bom, e para saber mais sobre isso, sobre aquela região lá, o livro Israel versus Palestina, Jurandir Soares, onde é que pode ser adquirido, Jurandir? Isso pode ser adquirido facilmente no Correio do Povo. No Correio do Povo. 3216-1600. Né? Só ligar para lá, né, que inclusive assinantes do Correio do Povo têm desconto ainda, né, e o Correio do Povo está comercializando. Também pelo site do Correio do Povo, por e-mail, né, você pode solicitar as mais diversas maneiras que tem, e o Correio do Povo que está comercializando isso aí. E eu e o Jurandir somos da velha geração do Correio do Povo, né? Correio do Povo daquele tamanho, né? Tamanho grandão. Standard, né? A gente ia naquele cinema ali no Imperial e no Cacique, e no final da sessão de sábado, o Correio estava ali, né? Na rua, massa de Correio na rua vendendo. Que maravilha, sábado, né? Sábado estava vendendo Correio. À noite tu passeava na Rua da Praia, ia ali no Mateus, né? Comeu
O pernil do Matheus. Jurandir, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Recomendo, então, a Israel versus Palestina, do nosso amigo, o grande político internacional, do ponto de vista de saber da política internacional, Jurandir Soares, lá do Correio do Povo, da Rádio Guaíba. Um grande abraço para o pessoal do Correio do Povo, da Rádio Guaíba, que continuam sendo, digamos assim, os grandes ícones da comunicação séria do Rio Grande do Sul. Já voltamos.